Então, as funções inorgânicas são grupos de compostos inorgânicos que têm características semelhantes, tá certo? Ou que a gente chama de grupamento funcional, ou seja, um pedaço da molécula que é repetido, que tem algo em comum. Não é igual, mas é parecido. Aqui o artigo está dividido entre compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Os compostos orgânicos são aqueles baseados em carbono, e os inorgânicos são baseados em outros elementos. Aqui está falando que tem 3 substâncias envolvendo carbono que não são da química orgânica, que eu também vou falar um pouquinho hoje sobre isso, bem de leve. Mas essas 3 substâncias aqui são inorgânicas, tá? Vamos lá. Temos 4 funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos. No caso, essas funções foram definidas por Arrhenius, e esse químico que identificou os íons nessas funções. Tem mais de uma definição, mas no caso das provas em geral e provas militares, são essas 4 funções principais. Primeira coisa, ácidos são compostos covalentes, ou seja, eles são feitos de ligação covalente, e eles compartilham elétrons em suas ligações. Só que, ainda assim, mesmo sendo de ligação covalente, eles são capazes de se ionizar em água e formar cargas. E a carga que ele libera é o hidrogênio positivo. Ou seja, ácido é uma molécula, um composto covalente, que assim que entra em contato com a água separa essa molécula, liberando hidrogênio positivo. Isso acontece porque existe uma alta polaridade entre o hidrogênio e o outro átomo covalente. Então, a água, quando quebra essa molécula, o hidrogênio fica positivo direto. O que é uma coisa rara, porque as moléculas, em geral, não formam íons. O ácido, no caso, é uma exceção. Bom, os ácidos têm algumas classificações importantes. Primeira delas, quantidade de hidrogênio. Quantos hidrogênios ionizáveis a água consegue produzir? Ionizável significa o quê? O hidrogênio que a água tirou do ácido e que se transformou em H+. Nem todos os hidrogênios que a gente vê, eles são separáveis, tá? Na maioria dos casos, sim. No caso dos monoácidos, tem um hidrogênio ionizável, só um. No caso dos diácidos, são 2. Você vai reparar que as moléculas, todos têm 2 hidrogênios. Triácidos, todos possuem 3. E o máximo que se vê de hidrogênio são 4, que se chama de tetrácidos. Então, a primeira classificação de um ácido é a quantidade de hidrogênio disponível para ionizar. Segunda classificação tem a ver com a força. E a força de um ácido é medida pelo grau de ionização. Quanto maior o valor, mais forte é o ácido. Porque esse alfa é quantas moléculas foram ionizadas, ou seja, quantos hidrogênios apareceram, hidrogênios positivos, dividido pelo número de moléculas dissolvidas. E esse alfa é medido em porcentagem. Então, um ácido chamado de forte, ele possui uma porcentagem maior que 50%. Aqui, por exemplo, HCl e HNO3, ambos com mais de 90%. Moderado é entre 5% e 50%. Aqui nós temos o H2SO3 e o H3PO4, nessa faixa aqui. E os ácidos fracos são ácidos que possuem ionização inferior a 5%. Ou seja, bateu em 5%, é moderado. Baixou de 5%, é fraco. Até 50% é moderado, passou de 50%, é forte. Outra coisa, os ácidos eles podem conter ou não o oxigênio na sua estrutura, uma terceira classificação. Os ácidos podem ser hidrácidos ou oxiácidos, a depender se tem o oxigênio ou não. Isso é bem tranquilo, é bem visível. Basta ver que aqui não tem hidrogênio e aqui tem. A nomenclatura dos ácidos, em geral,
vai depender da nomenclatura do ânion que compõe o ácido. Exemplo, se o ânion não tem oxigênio, o ânion geralmente recebe o nome de eto. E aí depois ele passa para hídrico. Então, se esse aqui é o ânion cloreto, esse aqui é o ácido clorídrico. Se o ânion original tem ato, vai ter ico no final. Então, esse aqui é o clorato, o HClO3 vai ser ácido clórico. E se o ânion original tiver ito, como o caso do nitrito, aliás, aqui NO3 isso aqui é o nitrato, tá? Mas seria NO2 o nitrito. Então vai virar uso, ácido nitroso. Então, a nomenclatura do ácido depende muito da nomenclatura do ânion. Aí eu recomendo, no caso, estudar uma tabela de ânions, tá? No geral. Bom, características dos ácidos, em particular, físicas. Primeira característica, tem sabor azedo. Todos os ácidos têm sabor azedo por padrão. Tá? Segunda característica, conduzem eletricidade porque são soluções eletrolíticas. Alto lá. Conduzem, mas apenas se os ácidos forem de uma força considerável. Normalmente, os melhores para isso são os ácidos fortes, tá? Os ácidos moderados e fracos, eles conduzem mal a corrente elétrica, mal se percebe. Terceiro, formam o gás hidrogênio quando reagem com metais. Então, se você fizer uma reação de ácido com metal, você vai produzir gás hidrogênio. Formam gás carbônico a reagir com carbonato de cálcio, CaCO3, e que se você colocar um indicador ácido-base, como papel de tornassol, ele vai ficar vermelho. No caso dos ácidos, ácido para indicador ácido-base, a gente tem alaranjado de metila, papel de tornassol, fenolftaleína. No caso, cada ácido ou base vai mudar a coloração. Tá? Vamos lá. Principais ácidos, ou mais conhecidos. Ácido clorídrico, que é o ácido do estômago. Ácido sulfúrico, que é usado na produção de detergentes. E também se encontra em bateria de carro. Bateria de carro tem esse ácido aqui na composição. O líquido da bateria, no caso. Ácido acético, que é o ácido usado na produção do vinagre. Ácido carbônico, em água gaseificada e refrigerante. E o ácido nítrico, que é usado normalmente em explosivos ou fertilizantes. Evidentemente que quanto mais perigoso é o ácido, maior a burocracia para se conseguir, tecnicamente. Então, digamos que dessa lista aqui, os mais perigosos para a saúde seriam o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Todos eles são ácidos fortes, tá? Então, bom. O ácido acético é um ácido da química orgânica, mas como a gente utiliza no dia a dia, está sendo falado aqui. Segunda função inorgânica principal são as bases. Só um momentinho. Então, aqui um exemplo de tabela de cátions e ânions, tá? Utilizada para falar das nomenclaturas. Então, quando o ânion terminar em eto, no ácido vira hídrico. Se tivermos ânion com ato, vira ico. E se tivermos ânion com ito, vira oso, tá? Aqui a tabela está separada de acordo com a carga do cátion, que pode ser entre +1 e a maioria das vezes +4. E a tabela de ânion a mesma coisa, entre -1 e -4. Bom, voltando aqui para as funções, vamos para as bases, que são compostos iônicos, ou seja, a base é feita de ligação iônica, formada por cátions, que são metais em sua maioria. Então, toda base, ou praticamente todas as bases têm metal, existe uma exceção específica, mas é um metal positivo, um cátion. E o ânion que vai se apresentar é o ânion hidróxido, ou OH-, também chamado de hidroxilo.
As bases também têm classificação. Primeira classificação, quantidade de hidroxila liberada. E vamos ter monobase, se só tiver uma, dibase, se eu tiver duas, tribase, se eu tiver três, e tetrabase, se eu tiver 4 hidroxilas e assim por diante. Bom, as bases são substâncias iônicas e a força dessa base é medida pelo grau de dissociação. Aqui cabe uma explicação. Nos ácidos recebe o nome de ionização e nas bases recebe o nome de dissociação. É um leve conceito diferente, porque na ionização, os íons estão sendo criados, a ligação é covalente, nos ácidos, então, não tem cargas oficiais. Nas bases, as substâncias já são iônicas, então já tem a criação de íons para criá-la. Então, a dissociação significa o quê? Só estou separando íons que já existiam. Na ionização, eu estou criando íons a partir da separação de uma ligação covalente polar. Bom, obviamente, quanto maior o valor de alfa, mais forte é a base. Alfa é o número de alfa, no caso, é o número de, entre aspas, moléculas dissociadas pelo número de moléculas do início. E também é medido em porcentagem. Só que no caso das bases, elas têm não tem um exemplo intermediário, que é a base moderada. Não existe isso. Ou a base é forte, que o grau de dissociação é perto de 100%, como, por exemplo, as bases de metais alcalinos, ou seja, a primeira família da tabela periódica produz bases extremamente fortes. A segunda família também, que são os metais alcalinos terrosos, como hidróxido de cálcio e hidróxido de bário. Tem exceções nessa família, tá? Os dois primeiros dessa família não são bases fortes, os outros são. E a maioria, a esmagadora maioria da tabela periódica, que tem metais, vão produzir bases fracas, ou seja, grau de dissociação inferior a 5%. Então, na prática, se não for um elemento das duas primeiras famílias, a base é fraca. Tá? Solubilidade em água tem a ver com quanto a base se solta em água. Os melhores são os metais alcalinos e amônio, que é esse NH4OH. Esse NH4OH, ele é a única base que não tem metal. Essa base é feita de ligação covalente e a gente obtém dissolvendo amônio em água. Ou seja, uma base criada exatamente dentro d'água, vamos dizer assim. E o cátion é esse NH4+, aqui, que é o amônio. Pouco solúveis são as bases de metais alcalino terrosos, ou seja, essas bases são fortes, mas dissolvem menos na água que os metais alcalinos. E as outras bases praticamente não se dissolvem na água. Você joga na água, elas precipitam, elas vão direto para o fundo, vão fazer corpo de fundo. Nomenclatura das bases. As bases têm uma nomenclatura... As bases, elas têm uma nomenclatura oficial e geralmente é uma nomenclatura... E geralmente é uma nomenclatura tranquila, porque é hidróxido D e o nome do cátion. Ou seja, hidróxido quer dizer que tem OH no final. Tem hidróxido, tem hidróxido, tem hidróxido, e assim vai. E o nome do cátion, ou seja, o primeiro. Então, o nome é o contrário da fórmula. Na fórmula tem cátion primeiro, ou metal primeiro, e o OH depois. No nome é o contrário, é hidróxido D, nome do cátion. Então, nós temos aqui dois tipos de nomenclatura. Primeiro, se o metal tem carga fixa, como é o caso dos metais alcalinos, alcalino-terrosos, prata, zinco, alumínio. Metais alcalinos, todos eles só têm uma versão. Então, lítio, só existe um tipo de lítio, hidróxido de lítio.
Magnésio, só tem um tipo de magnésio. Já coloca só esse nome aqui. Prata, zinco, alumínio também só tem uma versão. O problema é quando a gente tem mais de uma versão para aquele elemento. Aí, o que a gente tem que fazer? Hidróxido D, indicando a presença de OH, nome do cátion, indicando quem é, qual o nome do metal, e se o metal tiver mais de uma versão, um algarismo romano indicando sua carga. Por exemplo, o cobre, ele tem duas versões. Temos o cobre de versão +1, uma carga positiva, e temos um cobre de versão 2 cargas positivas. Aí nós teremos hidróxido de cobre 1, que é esse primeiro, e hidróxido de cobre 2, que é esse segundo. Outra coisa, o número de OH depende da carga do cátion. Então, se eu tiver uma carga positiva, só aparece um OH. Se eu tiver duas cargas positivas, 2 OHs. No caso do Fe3+, eu tenho 3 cargas positivas. Então, são 3 hidroxilas para fechar. Cabe ressaltar isso. Esse cuproso e cúprico tem a ver com o final da nomenclatura. Oso a gente utiliza para a versão com menos carga. O cobre em latim vira cuprum, cuprum mais oso, cuproso. Cobre em latim é cuprum, com ico vira cúprico. Mas se você esquecer disso, é só colocar em romanos mesmo. O ponto é, cobre 1, o cobre é +1. Cobre 2, o cobre é +2. No caso do ferro, ele tem +2 e +3. Então, vamos ter hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Isso é feito para que eu não repita o mesmo nome exatamente. Na química, qualquer diferença entre as versões de uma substância, ou melhor, substâncias com pequenas diferenças, precisam ter essa mudança no nome, tá? Inclusive, se eu passar para a tabela de cátions aqui, ó, tem ferro 2+ aqui, ó, ferro, ó, 2 e 3+. Cobalto tem 2 e 3. Níquel, 2 e 3. Aqui em cima, cobre, +1 e +2. Então, os elementos que aparecem aqui na tabela, por exemplo, +1 e +2, tem duas versões. Aqui, ó, +2 e +4, tem o chumbo, platina e estanho. Então, se você observar uma tabela de cátions, que só tem uma carga, qualquer um da lista é +1. Só tem +2? Todos são +2. Só tem +3? Não tem outra versão. Agora, quando aparece +1 e +2, quer dizer que o elemento ele tem duas versões, e aí ele vai ter dois tipos de nome possíveis. Beleza. Agora vamos para as características das bases. Fisicamente falando, a gente percebe que a maioria das bases são insolúveis em água. Ou seja, a base, raramente a base dissolve na água. Segundo, conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Serve a mesma exceção. Conduzem corrente elétrica em solução aquosa se forem fortes o suficiente. A maioria das bases é fraca, então dissolver uma base fraca, tentar dissolver uma base fraca na água, além de não dissolver, não vai conduzir. Então, essa condutibilidade elétrica é para as bases fortes, tá? São escorregadias, reagem com ácido formando sal e água, ou seja, ácido com base, eles vão criar uma terceira função, que são os sais, além de criar água também. E também tem coloração específica no papel de tornassol, por exemplo. Papel de tornassol tem duas cores, vermelho e azul. Se o elemento for um ácido, vai ficar vermelho. Se for uma base, fica azul. No caso da fenolftaleína, se for ácido, vai ficar incolor, e se for base, vai ficar rosa. No caso das principais bases, a gente tem hidróxido de sódio, que é utilizado na fabricação de sabão. Sabões, em geral, tem que ter NaOH, indústria de corante.
O hidróxido de magnésio é utilizado em produtos como antiácido e laxante, leite de magnésia. Hidróxido de amônio, fertilizantes e gás de refrigeração. Hidróxido de alumínio, ele também é utilizado como antiácido. E hidróxido de cálcio, preparação de argamassa. Vamos para os sais agora. Os sais, eles são compostos iônicos também, e eles têm que ter um cátion diferente de H+, não pode ser o H+, porque o cátion H+ é ácido, e um ânion diferente de OH-, porque ânion OH- é base. Então, não pode começar com H e não pode terminar em OH. O método de obtenção do sal é pela reação de neutralização, que é a reação entre um ácido e uma base. Então, HCl é um ácido, NaOH é uma base, vai formar NaCl e H2O. O que acontece aqui? O hidrogênio do ácido, ele sempre vai procurar o OH da base para formar água. Hidrogênio e hidroxila têm muita afinidade um com o outro, vão formar água automaticamente. E aí quem vai sobrar? O metal da base e o ametal do ácido, formando o sal. Perfeito. O sal é formado pelo ânion do ácido e pelo cátion da base, sempre. Bom, primeira classificação dos sais. Solubilidade em água. Depende muito do ânion que tá formando o sal. Em geral, os sais solúveis tem que ter final NO3, ClO, isso aqui é o acetato, H3CCO-, Cl-, Br-, I-, SO4, 2-, são solúveis. Ou seja, o ânion que determina se o sal dissolve ou não. Tem exceções? Tem. Aqui ao lado. No caso do... Primeira exceção, acetato de prata, não dissolve. No caso... Geralmente, prata, onde tem prata, não tem dissolução direito, né? Na grande maioria. Outras exceções com prata, mercúrio e chumbo. E no caso dos sulfatos, sulfato de cálcio, bário, estronço e chumbo não se dissolve. Insolúveis em geral, sulfeto, carbonato e fosfato, a não ser que seja de metal alcalino terroso e amônio, e metal alcalino e amônio. Qual que é o detalhe aqui? Independentemente dos ânions, se o metal for um metal alcalino ou amônio, é 100% solúvel, tá? Regra prática de solubilidade salina. Se o cátion for metal alcalino ou for amônio, dissolve sempre. No caso dos pH, sal neutro, quando você dissolve em água e não altera o pH, que é o caso do NaCl. Isso vai acontecer toda vez que a base e o ácido forem fortes. Toda vez que você tiver base forte e ácido forte, vai dar um sal neutro, obrigatoriamente. Tranquilo aí, sem exceção. Sal ácido vai fazer que o pH da solução fique menor que 7. Isso vai acontecer quando você tiver base fraca e ácido forte, que é o caso aqui do NH4Cl. O NH4 vem do hidróxido de amônio, que é fraco, e o Cl vem do HCl, que é forte. Então, se você juntar um ácido forte com uma base fraca, o sal vai ser um sal de pH ácido. E os sais básicos ao contrário, quando você tem ácido fraco e base forte, aí o pH fica maior que 7. Além disso, ainda temos outros tipos de sais, como hidrogenossais, que tem H na estrutura, hidroxissais, que tem OH no meio da estrutura, no meio, não no final. Sal duplo, porque eu tenho 2 cátions aqui. Então, se eu tiver 2 positivos ou ainda 2 negativos, o que eu não vejo com frequência, é um sal duplo. Sal hidratado, ele vai ter agregado a ele moléculas de água. No caso aqui, eu tenho sulfato de cobre e água.
E sal complexo, que normalmente extrapola a regra geral do octeto. No caso, isso aqui é um sal complexo. Para identificar um sal complexo, basta ver que tem colchetes geralmente entre eles. Bom, nomenclatura dos sais. De maneira geral, a nomenclatura de um sal tem essa ordem: nome do ânion e o nome do cátion. Então, por exemplo, se eu quiser juntar cloreto de ferro 3, vai ser FeSL3. Mas por que FeSL3? Porque cloreto só tem uma carga negativa e o ferro tem 3. Então, eu preciso equilibrar as cargas. 3 cargas positivas requerem 3 cargas negativas. Então, são 3 cloretos. Então, aqui é o cloreto de ferro 3. Aqui eu tenho sulfato e aqui eu tenho sódio. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter sulfato de sódio. E eu preciso de 2 sódios porque eu só tenho uma carga positiva. Dessa forma, é só juntar o cátion com o ânion e respeitar a regra de equilíbrio de cargas. Se as cargas forem iguais, é só juntar. Se as cargas forem diferentes, a gente multiplica cruzado para poder ter as cargas equilibradas. Só lembrando que o cátion na fórmula é escrito primeiro e o ânion depois, nesta ordem. A ordem da fórmula é o contrário da ordem do nome. Então, brometo de cálcio, o cálcio é escrito primeiro, o bromo depois. Nitrito de potássio, o potássio, K, é escrito primeiro, o resto depois. Características dos sais. Eles são compostos iônicos, ou seja, eles têm natureza iônica, são sólidos e cristalinos, porque os compostos iônicos na natureza são sólidos, então isso serve para as bases também. Sofrem ebulição em temperaturas altas ou e fusão também, então a temperatura de fusão e ebulição são muito altos. Conduzem corrente elétrica em solução, a maioria dos sais faz isso mesmo. Tem sabor salgado, bom, são sais, né? E aqui nós temos alguns sais característicos. Nitrato de potássio, como conservante de alimentos embutidos. E hipocloreto de sódio, que é um dos principais componentes da água sanitária para embranquecer produtos. Fluoreto de sódio é utilizado nos enxaguantes bocais, ou seja, em listerines da vida. Carbonato de cálcio, que deveria ser de sódio, perdão, em detergentes. E sulfato de cálcio, giz escolar, embora hoje em dia não se utilize tanto, mas já foi muito utilizado aqui, esse tipo de substância. A última função inorgânica conhecida são os óxidos. Primeira situação, eles são compostos binários que têm 2 elementos e possuem oxigênio na sua composição, sendo ele o mais eletronegativo. Ou seja, nós temos oxigênio e mais um elemento. E o oxigênio é o último e o outro elemento é o primeiro. Então, para ser um óxido, basta ter oxigênio. E mais um e mais nada. E essa história do oxigênio ser o mais eletronegativo é por conta do flúor. O flúor é o mais eletronegativo da tabela. Se aparecer flúor com oxigênio, o oxigênio perto dele fica positivo. Como o oxigênio tem que ser o elemento mais negativo, não pode ter flúor para chamar de óxido. Bom, primeira classificação. De acordo com as ligações químicas, o óxido pode ser iônico, se o primeiro elemento for um metal, ou molecular, se o primeiro elemento for um ametal. Ametal com ametal faz ligação covalente e metal com ametal faz ligação iônica. Bom, algumas propriedades. Óxido básico é um óxido que vai pertencer, que o metal na frente do oxigênio vai ser o metal alcalino ou alcalino terroso. O que faz sentido, porque os metais alcalinos e alcalino-terrosos fazem bases fortes. Então, eles têm uma característica básica mesmo. Então, se eu tiver um óxido básico, o pH vai ser maior que 7. Ácido, ao contrário, em solução aquosa, reage com água,
e formam ácidos. Então, os principais óxidos são CO2, que vai formar o ácido carbônico, SO3, que vai formar o ácido sulfúrico, e o NO2, que vai formar o ácido nítrico, em geral. A maioria dos óxidos ácidos vai ter ou carbono, ou enxofre, ou nitrogênio na composição. Neutro não reage com a água, que é o CO. CO é o monóxido de carbono, então ele é neutro. Se não me engano, o NO também pertence a essa lista. Peróxido. Peróxido, nós vamos ter dois tipos de peróxido. Peróxido é o oxigênio com carga -1. Lembrando que o oxigênio geralmente tem carga -2. Como identificar? Se for alguém da família dos metais alcalinos e hidrogênio, vai ter elemento 2O2. Então, H2O2, Na2O2, vamos ter um peróxido de hidrogênio e peróxido de sódio. Se for da família 2A, ou metal alcalino terroso, vai ser CaO2, BeO2, MgO2, só o oxigênio fica duplicado, por causa da troca de cargas. Anfóteros podem se comportar como ácidos ou bases. Aqui temos o ZNO e também eu posso acrescentar o Al2O3. O óxido de zinco e o óxido de alumínio podem reagir com ácidos ou com bases. Vamos lá. Nomenclatura dos óxidos. De maneira geral, a nomenclatura de um óxido vai seguir essa ordem. Óxido e o nome do elemento combinado com oxigênio. Só toma cuidado, porque tem duas regras. Se for um óxido iônico, basta colocar óxido e o nome do cátion. Só que se o cátion tiver carga variável, segue aquela regra de colocar um número em romanos. Alumínio só tem uma versão, que é a versão 3 positivos. Então, eu não preciso colocar alumínio 3. No caso do ferro, eu preciso 5. Então, se eu tiver ferro 2, óxido de ferro 2. Se eu tiver o ferro 3, óxido de ferro 3. E se o óxido for molecular, nós ainda teremos o CO, que é o monóxido de carbono, N2O5, pentóxido de dinitrogênio. Ou seja, se o elemento antes do oxigênio tiver mais de 1, eu coloco um prefixo indicando mais de 1. E se o oxigênio tiver mais de 1, vai virar monóxido, dióxido, trióxido e assim vai. Isso para óxido molecular. Então tem que tomar cuidado com essa regra aqui. São regras diferentes. Características dos óxidos. Primeira característica, eles são substâncias binárias, ou seja, só tem 2 elementos. Não pode ter mais de 2. Ou seja, 2 letras maiúsculas na fórmula. São formados pela ligação do oxigênio com outros elementos, exceto o flúor. Óxidos metálicos. Ao reagir com ácido, forma sal e água. E os óxidos não metálicos, ao reagir com bases, formam sal e água. E aqui alguns óxidos para se comentar. Primeiro, óxido de cálcio, para corrigir o pH do solo. Óxido de manganês, para fabricação de aço. Óxido de estanho, para fabricação de latas. Óxido de ferro 3, para fabricar pigmento, coloração. E Al2O3, que é o mineral encontrado na natureza. É daqui que sai o alumínio puro que a gente utiliza. Bom, vamos então a alguns exercícios aqui de boa. Primeiro exercício. O NO2 e o SO2 são gases causadores de poluição atmosférica, que, dentre os danos provocados, resulta na formação de chuva ácida, quando esses gases reagem com as partículas de água presentes nas nuvens, produzindo HNO3 e H2SO4. Esses compostos, a serem carregados pela precipitação atmosférica, geram transtornos tais como contaminação da água potável,
corrosão de veículos, de monumentos históricos, etc. Os compostos inorgânicos citados no texto são... Vamos lá. Correspondem respectivamente a... Primeira coisa, esses dois primeiros aqui são óxidos. Por quê? Porque eles têm dois elementos e o último é o oxigênio. Então, a resposta vai começar com óxido. E os dois últimos aqui começam com hidrogênio. Então, são ácidos. Então, a resposta vai ser letra E. Óxidos e ácidos, né? Perfeito. 2. Fazemos uso de vários produtos químicos no nosso cotidiano, como, por exemplo, leite de magnésio, vinagre, calcário e soda cáustica. É correto afirmar que essas substâncias citadas pertencem respectivamente às funções químicas. Primeiro, leite de magnésio é leite de magnésia, no caso. Se eu não me engano, isso é uma base. É o MgOH2. Vinagre é o ácido acético. Então, o próprio nome vai dizer que é um ácido. Soda cáustica é o nome incomum para hidróxido de sódio. Então, eu tenho base, ácido e base no final. E o calcário, acho que, se não me engano, é carbonato de cálcio. Vai ser um sal mesmo. É a letra C mesmo. Aqui, ó, leite de magnésio. Ó, MgOH2. Vinagre ácido acético, ó, tem hidrogênio positivo. Calcário é um sal, que é o carbonato de cálcio. E a soda cáustica é o NaOH, letra C mesmo. Bom, vamos para a terceira aqui para fechar essa parte do conteúdo. Tem mais uma ainda. 3. Com relação ao ácido clorídrico, pode-se afirmar que, letra A, quando está em solução aquosa, permite a passagem da corrente elétrica. Tá. Pode ser. B, é um diácido? Não. Ácido clorídrico é um monoácido. Essa é a correta, porque o ácido clorídrico é um ácido forte, então vai passar corrente elétrica. O ácido clorídrico não é um diácido, é um monoácido, só tem um hidrogênio. E C é um ácido fraco, errado, é um ácido forte. Ácido clorídrico é o ácido do estômago, tem os 90% de ionização. Esse ácido é forte pra caramba. Possui baixo grau de ionização. Falso. Se o ácido é forte, a ionização tem alto grau. É uma substância iônica? Não. Ácidos são substâncias moleculares. Então, isso já fecha um resumão de funções inorgânicas. É isso aí.